Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho o privilégio e honra de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a mais tenra infância, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos, já cavalgou por 25 países e pelos 5 continentes e é o apresentador desse podcast, Paulo Junqueira. Bom, hoje nós temos o prazer de ter aqui um gaúcho da fronteira, Eduardo Rocha, meu amigo, nasceu em Dom Pedrito, na divisa com o Uruguai, e graças à fotografia cavalgou, e eu tive o privilégio de cavalgar com ele em vários países, Argentina, Chile, Peru, Canadá, África do Sul, Mongólia, Estados Unidos. Então hoje temos aqui um fotógrafo que tem uma experiência que acho que poucas pessoas têm de ter cavalgado, o cavalo levou ele, a fotografia levou ele para lugares que você não imaginava, né, Edu? Realmente não fazia a menor ideia de que um dia eu ia estar fotografando e cavalgando na Mongólia, né? E tive o privilégio de estar contigo, né, Paulo? De tê-lo como guia e apoiador, intérprete e faz tudo, né? Vamos lá. Você falou, eu achei muito interessante, que a fotografia tem a mágica de guardar a história do tempo. Eu achei essa frase bem interessante, principalmente no caso como o nosso, que a gente teve em lugares como no Canadá ou na Mongólia. Eu queria falar, vamos dizer assim, não tecnicamente, porque o nosso público não é um público técnico, mas as pessoas hoje em dia, cada vez mais com a facilidade do celular, porque essas viagens que nós estamos falando, você lembra quando foi a primeira dessas? Qual o ano dessa que você viajou? Você falou, a primeira foi a Patagônia, né? Na parte de coberturas fotográficas eu comecei em 2008. Aí eu fiz a América do Sul, inclusive com um conhecido teu, o Elton Saldanha, e ali eu cursava faculdade de fotografia. E em 2008 eu estava numa Expo Inter e escutei um senhor contando sobre a história do cavalo crioulo. E essa história na visão dele. Então, ali foi meu primeiro grande projeto, que eu criei o Origem Crioula, que era a história dos homens de a cavalo, onde esses campeiros me relatam o que eles entendem pela história do cavalo crioulo, como que esse cavalo que nós intitulamos o cavalo símbolo do Rio Grande do Sul, é o cavalo aqui da nossa parte de baixo da América, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, contado pelos homens do campo. Então eu ia nas propriedades para falar com o pessoal lá dali da campeira, né? Então obviamente que nesse entorno o projeto foi ganhando corpo e ali nós colocamos historiadores, enfim, criadores para contarem também como que o cavalo crioulo teve importância nesses países. E ali foi uma grande aula. Eu perdi foto, quebrei equipamento, aquela coisa de quem está começando na fotografia. E ali foi o embrião para 2010, a primeira cavalgada dos Cavaleiros da Paz, né? Comigo, né? Então, os Cavaleiros da Paz já tinham 20 anos de história, né? E me conta um pouquinho o que é, quer dizer, nesse começo. Quer dizer, hoje em dia o celular é o grande, vamos dizer, eu digo não do fotógrafo, eu digo das pessoas que gostam de fotografar durante as cavalgadas, né? Quer dizer, antigamente as pessoas levavam câmera, eu já cavalguei eu nunca me esqueço, um alemão, uma vez nós estávamos num safari na África, o equipamento que ele tinha, eu falei, se aparecer o leão aqui, vai ficar complicado, porque ele tinha um equipamento tão grande, quase que profissional, e era um turista. Mas ele estava com uma máquina de um tamanho que, se precisasse ficar mais esperto ali por causa do leão, nós íamos ter dificuldade por causa dele. Mas hoje em dia, vamos dizer, quase todo mundo está com celular só. É raro. Até outro dia eu cavalguei até era uma americana, eram duas americanas, uma estava com uma máquina. Mas é raro, né? Hoje em dia todo mundo está com celular. Mas o que você diria, vamos dizer,
fotografar durante uma cavalgada. Eu já cavalguei com você fotografando, tem momento que você está no chão, tem momento que você está no jipe, tem momento que você está no cavalo. O que você diria, vamos dizer, dessa experiência, vamos dizer, das primeiras? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência fotografando e cavalgando junto. Vamos falar, vamos dizer, vamos começar falando dessa da Patagônia, que foi que é a primeira, quer dizer, mais antiga, né? As condições, porque hoje em dia você inclusive está com drone, né? Sim. 2017, aí nós temos já uma janela de tempo de 7 anos. Eu realizei um outro projeto aqui no Rio Grande do Sul, que se chamava Gaúcho Coração, e nós precisamos do banco traseiro do carro para carregar um drone. E Ô, louco! Não tinha como ir para uma cavalgada e levar um drone que era um grande equipamento, né? Então, o meu primeiro drone veio bem depois, né? Já era um Mavic Pro que ele cabia numa mochilinha, eu conseguia carregar. Agora eu tenho um Air 2S que diminuiu o tamanho do equipamento, tá aqui do lado, é uma bolsinha. Só que tu tem qualidade 8K, 60 frames por segundo. Então, o que acontece? Mas respondendo a tua pergunta do celular, o celular ele nos dá um ganho hoje de praticidade. Mas ainda não tens o recurso que um fotógrafo com um kit de lentes ele vai ter. E aí vem aquela história de guardar momentos e fotografia. Fotografia vem do latim, foto, luz, grafia, escrita. Então nós escrevemos com luz. Então o fotógrafo ele é um contador de histórias. E ele conta muito da sua percepção, como que ele está vendo aquilo. E eu sempre penso, quando eu comecei a fotografar, que história eu ia contar para aqueles que não puderam estar lá comigo. Ou muitas vezes eu pensava muito na minha mãe, né, Dona Maria, lá em Dom Pedrito, lá na fronteira com o Uruguai, que provavelmente a mãe nunca vai ir na China e certamente ela nunca vai ir nos lugares que nós fomos a cavalo, né, Paulo? E como que eu vou contar essa história? Eu conto essa história através da minha fotografia. Então, por isso que eu carrego toda uma tralha com diversas lentes para que eu possa mostrar essa história sob diversos ângulos, né? E o celular hoje ele tem a praticidade, mas ainda não tem os recursos que uma câmera vai te oferecer, né? Mas é uma grande forma de contar essa história, né? É uma forma, e cada vez mais, assim como nós tivemos o drone com um avanço absurdo de diminuição de tamanho e aumento de qualidade, hoje os celulares também nos oferecem esse recurso, né? Nós temos diversas marcas, cada vez com um sensor mais potente e com recursos de captação de imagem que tu vai levar essa história, né? Mas não deixe de contratar um fotógrafo para sua cavalgada, tá? Tá certo. Depois eu vou te pedir no final, porque você sabe que não dá para todo mundo contratar um fotógrafo. Então depois no final eu vou te pedir para dar uma dica, quem vai cavalgar usando o celular, você passar algumas dicas, tá? Mas vamos lá. Com certeza. Vamos falar da cavalgada do Canadá. Pegar algumas particularidades. Você fez umas fotos dos ursos grise. Nós não fomos na época propositalmente, obviamente, na época que seria setembro, quando os ursos estão ali com o salmão. Nós estivemos bem na Colômbia Britânica, né? Perto do Lago Chilco, na divisa com o Yukon. Foi uma cavalgada onde nós pegamos, vamos dizer, um clima adequado. Que naquela região você pode cavalgar no verão do Canadá e no final do verão, que é quando tem a grande quantidade de ursos, porque ali é um ponto de desova, né? Você lembra que nós pegamos alguns ursos ali, você fotografou, me fala um pouquinho dessa experiência, e eu lembro até de uma foto que você fez de uma águia, era uma águia real, né? Me fala um pouquinho dessa foto que você fez ali. Eu vou voltar um pouquinho antes. E foi ali que nós nos conhecemos, né, Paulo? Isso. Porque por isso que eu... e aí vem a importância do teu trabalho e do Cavalgadas Brasil, né? Porque
A cavalgada da Patagônia, ela foi completamente, extremamente desorganizada e perigosa. Tá? Por quê? Porque se contratou um agente local que prometia algo, que talvez ele cumprisse com um grupo de turistas, mas muito controlado, e aí nós levamos 20 pessoas para cavalgarem, e ele estendeu o trajeto. Então ele colocou aquele grupo de 20 pessoas, incluindo o Nico Fagundes, para quem não conhece, foi um grande historiador e fundador da Confraria dos Cavaleiros da Paz, e que já tinha sofrido um AVC, e ali seria a última cavalgada dele com aquele grupo de amigos, e obviamente também senhores que começaram este grupo. E dali também, e com todos os perrengues que nós enfrentamos, frio, falta de comida, os cavalos fugiram, não tinha uma equipe preparada para dar suporte para aquele grupo, e nós estávamos no meio da Cordilheira dos Andes, temperaturas negativas e sem nenhuma estrutura. E dali também eu comecei a fazer cursos para me preparar como fotógrafo. Curso de primeiros socorros em áreas remotas, montanhismo, enfim, fui me preparando porque as situações que nós enfrentamos em uma cavalgada e são mais adversas, e na Mongólia tu me falou que é um esporte com um animal e tu não sabe, por mais dócil que ele seja, que reação ele pode ter. Mas voltamos para o Rio Grande do Sul, nossa, vamos unir a América do Sul de ponta a ponta, vamos para o Canadá. Tá, e aí já com todos os problemas que tinham acontecido na Argentina, como que nós vamos evitar esses problemas? E aí nós chegamos na tua empresa, Paulo. E aí tu viestes a Porto Alegre e apresentou para esse grupo como que seria e onde seria possível uma cavalgada, contemplando natureza, contemplando história, contemplando cultura e, obviamente, aventura, né? E quando nós chegamos na região de Tilco Lake, os guias nos falaram que era uma região de ursos e que ali era o território deles, né? Quem tinha que respeitar e quem estava fora do seu habitat era aquele grupo de cavaleiros ali. E, sei lá, acho que foi terceiro ou quarto dia, vem o guia, o Josh, e pede, pega a lente longa, bear, beer, ele, no, bear, e aí nós fomos juntos com o grupo e é uma sensação estranha, né? Porque tá ali a ursa, os dois filhotes que são do tamanho de uma geladeira e... Nossa, e qual que era a defesa? Os cães ali. Mas foi uma experiência muito, muito, muito gratificante e vem das histórias que contam pro resto da vida, né, Paulo? De estar ali e poder registrar. E aí vem isso, de contar essas histórias e trazer essas fotos, principalmente com integridade. Nós sempre mantivemos uma distância segura. E contar, cara, eu estive lá na natureza e outro dia nós estávamos cavalgando e aí um dos guias sabia mais ou menos onde que as águias moravam lá nas árvores e nos mostram duas águias americanas ali, né? Então, aí tira uma lente 500, monta equipamento, desce do cavalo, clica e cara, uau, a gente trouxe para casa essa história e não só a história, né, Paulo? A vivência de poder hoje estar compartilhando e contando o quanto nós passamos e o principal, com segurança, né, Paulo? De ter toda uma estrutura. Eu sempre lembro do Canadá, uma história do Antônio que tu vai conversar com ele, o Antônio não comia pimentão e lá no início... Já conversei com o Antônio, viu? Já conversou com o Antônio. Muito tempo antes... nas fichas que tu manda vinha lá restrição alimentar, o Antônio não come pimentão, cara, no quinto, sexto, sétimo dia de cavalgado, o almoço era sanduíche com pimentões, né? E aí tava lá o Antônio Junqueira, pum, esse aqui teu sanduíche sem pimentões, né? E nós, cara, eles leem o que a gente manda, né? Que diferença e que organização e que cuidado.
Porque imagina se tu tá com um turista que tem uma alergia lá no meio da Colômbia Britânica e aí, dá uma alergia porque o querido não comia pimentão, né? Então, esses cuidados e essa excelência no serviço, Paulo, eu procuro também ir aprendendo e trazendo para minha fotografia, né? Então, tudo que eu me preparei de perrengues que nós tivemos com o próprio grupo dos Cavaleiros, com um acidente com o Helder aqui na Barra do Ribeiro, que foi fazer um galope e era uma cena de água, levantando água, e o cavalo enfiou a mão num buraco e o Helder foi ejetado e caiu de cara no chão. E todo o procedimento que nós ali tentamos usar de primeiros socorros foi completamente errado, né? Nós poderíamos ter causado uma lesão muito grave no Helder por falta de preparo, né? Então, depois desses episódios, eu também fui buscar conhecimento para que nas regiões mais adversas que eu possa estar, tenha pelo menos um preparo para saber o que fazer, né? Mas, concluindo, o Canadá foi incrível, né? E depois do Canadá veio África do Sul. Bom, depois vamos falar aí dentro do Canadá, que você citou o Elton Saldanha, o grande Elton. Para quem não sabe, que no Rio Grande do Sul ele é uma lenda, um cantor muito famoso, compositor de músicas que são hinos, né? Inclusive o hino dos Cavaleiros da Paz. E eu achei muito interessante até que o poder que tem da criação, né, de um artista. Você lembra que ele, a cada dia de cavalgada, ele compunha um trecho da música. E no final da cavalgada, a música estava pronta, era uma música que ele narrava a cavalgada. Você lembra disso? Lembra dessa música aqui? Lembro sim. Tem vários trechos, ele andando a cavalo e compondo, né? Ele cantava um trecho... não, aqui não ficou bom, vou trocar essa palavra. Aí cantava de novo. Né? E isso galopando, andando no meio da neve, e ele ia contando a composição que ele estava fazendo. Eu achei aquilo, me impressionou, me marcou, e no final nós estávamos ali no rancho, na sede que é toda de log home, né, com a lareira, e ele cantou a música já pronta, final, né? Pegou um violão Isso. E deu o show dele. Nós estávamos falando em Cavaleiros da Paz, eu queria citar aqui, depois nós vamos falar da Mongólia, já que você falou da Mongólia, mas acho que podemos falar das cavalgadas na ordem, que você foi ordenado lá. A cavalgada seguinte, então, do Canadá, teria alguma coisa assim mais, vamos dizer, marcante em termos da cavalgada da fotografia, né? Vamos dizer, aquela hora que os cavalos entraram no rio, o que você marcou mais em termos de cena a cavalo? Que ali foi a despedida, né, Paulo? Porque cria-se essa relação cavaleiro-cavalo. Independente do cavaleiro ser o fotógrafo, ser o Elton Saldanha, o Toquinho, que em todas as cavalgadas dos Cavaleiros da Paz ele participou, ele esteve presente, a emoção porque ali nós tínhamos dois momentos, né? Era a despedida do cavaleiro, daquele companheiro que esteve com ele todos os dias de permanência dele ali naquele lugar, né? E aí terminou a cavalgada num galope, chegamos naquele lugar e só tinha o rio. E aí veio o comunicado, bom, desencilhem que daqui eles voltam para casa. Sozinhos, cara. E ali eu comecei a gravar, porque era nítida a emoção, e aí o fotógrafo tem o advento de se esconder atrás da câmera, né? Aí tu não mostra que tá correndo uma lágrima ali. E nisso eu comecei, cara, o que tu sentiu? Cara, teve gente que engasgou, que não falou, e aí o Elton disse, daqui nós já vamos partir para um novo destino. E aqueles cavalos começam a entrar no rio e vão nadando, voltando para casa. E aí chegaram os barcos e eu subi num barco, coloquei a câmera na altura d'água e vai filmando, né? E vamos contar essa história, né?
E aí tu engole o choro e vambora, né? Mas foi incrível, Paulo. Foi incrível, incrível, incrível. Quem puder, procure o Paulo aí e faça essa cavalgada que vale muito a pena. Né? Só uma breve interrupção aqui. Para esse nosso programa ele é multiplataforma. Então ele está tanto nos canais de áudio quanto em vídeo. Para quem nos acompanha em vídeo, a gente vai intercalando todas essas imagens que estão sendo muito bem descritas na edição do vídeo que vai ao ar. Então, para quem está ouvindo, procure ver também, assistir no YouTube. Muito bom, Edu. Cavalgada seguinte. África do Sul. África do Sul. Aquela recepção, né? Quando você chega no lodge, aquelas senhoras cantando, aquela recepção, eu diria que isso é um primeiro momento. A África tem uma magia também, como os destinos, mas ali tem algumas coisas interessantes para destacar. É uma cavalgada onde você tem o contato, vamos dizer, com os animais, são o ponto forte, né? Porque as pessoas normalmente que vão para um safari na África vão buscando essa interação a cavalo com os animais da fauna africana. E nós tivemos a oportunidade de encontrar rinoceronte, girafa, zebra, e até aqueles galopes com as girafas ali que você registrou em câmara lenta. O nosso anfitrião, né, que é uma figura. Vamos falar um pouquinho da tua experiência ali, o que você me... Porque ali você estava, vamos dizer, diferente um pouco, apesar que no Canadá teve o urso, teve a águia, mas não tinham, né, quer dizer, foram, vamos dizer, pontuais os registros com animais. Já na África era todo dia, nós estávamos no meio da selva africana, né? Incrível na África, na chegada... África do Sul, tá? Só pra... África do Sul, né? Que fique claro. O pessoal olhou, uma girafa, todo mundo, uma girafa. Daqui a pouco, outra girafa. Mais uma girafa, né? Então, isso que para eles é o dia a dia, né? Seria como aqui no Sul tu tá passando por ovelhas no campo, lá nós tínhamos girafas, né? Girafas, gnu, kudu, enfim. E aí muda completamente, muda a paisagem, mudam culturas, mudam hábitos, não tinha o frio que nós tínhamos no Canadá, pelo contrário, nós tínhamos um calor intenso, e aí vem de novo o cuidado, a preparação, o horário de cavalgar, o galope que tinha que se dar para chegar e contemplar o espetáculo do pôr do sol, e os animais, né? Porque aí tu tens aquela diversidade de cenário para fotografar, mas o lado humano, né, Paulo, tirando todo o espetáculo da natureza, na África teve uma emoção muito forte que foi desde a recepção. Tá, e os atendentes locais, até onde o meu inglês me permitiu, né, eles eram de uma comunidade, eram de uma tribo local, muito próxima ao lodge, que foram recrutados e treinados, enfim. Mas eles carregavam consigo a sua cultura. E uma cultura muito forte deles foi o canto, né? E também eles se surpreenderam, porque nós fomos os primeiros brasileiros a serem recepcionados por eles. E nós, com aquele nosso jeito brasileiro de ser, tu já chega abraçando, já faz uma brincadeira, já tira sarro com o parceiro, já ensina umas piadas brasileiras. Nós que o Inter era o melhor time da galáxia, né? Só tinha perdido para um time africano que era o Mazembe, né? E nós, tu é colorado, Grêmio ruim, aquela história ali, daqui a pouco o pessoal já, uma camiseta do Inter, Inter, sem nem saber o que estava acontecendo, mas viram que era algo
engraçado e que me movimentava, e isso criou uma conexão muito forte com o grupo e toda aquela equipe local. E teve uma noite muito marcante, se nós pudermos mostrar as imagens, faço questão de mostrar essa parte aqui, que eles fizeram um churrasco, um assado africano com os animais da região, porque como o Lodge, para receber esse tipo de serviço, que era uma cavalgada com segurança, foram retirados os animaizinhos que o leão, o puma, enfim, todos os animais que poderiam comer algum cavaleiro, fazer algum problema com o cavaleiro, eles tiraram, e a população ela era mantida a rifle, então os gnus, os kudus, e isso era servido para os hóspedes, então era a carne que nós comíamos. E naquela noite em especial eles ofereceram um canto deles para o grupo que ali estava, né? E foi emocionante. E aí, lógico, nós tínhamos um artista também, que era o Elton Saldanha, que também se permitiu cantar e cantar com aquele grupo. E foi da África, sempre quando eu falo, eu conto dessa noite, porque ela foi iluminada com os lampiões, o chefe fazendo aquele assado ali, e daqui a pouco entram aquelas senhoras que nos serviam no café da manhã, que limpavam o nosso lodge, e entram elas cantando a capela, e foi emocionante, né? Então, algo incrível também, de que fica assim, pô, não vou chorar, né? Mas que bonito, eu tô chorando, né? Então, é algo incrível, né? De estar ali e poder vivenciar isso, né? De uma cultura local, e provavelmente quando nós vamos reencontrar essas pessoas, né, Paulo? Sem dúvida. Bom, uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da DrogaVet, o nosso parceiro, apoiador e patrocinador desse podcast. A DrogaVet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a DrogaVet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado DrogaVet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. DrogaVet, amor animal sempre em movimento. Vou falar um pouquinho disso que você comentou, só para esclarecer um pouquinho para o nosso público. Existem vários tipos de safari a cavalo. A África do Sul é um país onde os safaris são em reservas controladas. Então, como o Edu falou, a quantidade de animais dentro das reservas são controlados, porque as reservas são limitadas em tamanho. Então, por exemplo, nessa reserva onde nós estávamos, não tinha leão, não tinha alguns predadores que iriam naturalmente manter controlada a quantidade desses animais. Então, eles controlam a quantidade, como ele diz, a rifle, né? Tem outros países com outros tipos de safari, só complementando, dentro dessa reserva, o que você falou, os perigosos, Edu, que seriam os que eles chamam de Big Five, né? Lembra? Lá tem, sim. Lá tem um só, que é o rinoceronte, né? Quer dizer, o leão, o elefante, o leopardo e o búfalo completam o time, vamos dizer assim, dos Big Five. Tem reservas e tem safaris onde você tem todos os Big Five, que eu já tive a oportunidade, obviamente, de cavalgar, de fazer, mesmo na África do Sul, na Namíbia, na Botsuana, no Zimbábue, e agora em setembro desse ano, Edu, eu vou para o Quênia, numa das principais, que é a grande migração. A grande migração do Quênia são mais de 1 milhão, vamos dizer, 1 milhão de gnus,
mais ou menos 250 mil zebras, e aí tudo que vem atrás, que é a cadeia, né? E é um período que eles estão se movendo da Tanzânia para o Quênia, em busca de alimento e água, e depois são 4 meses de como se fosse vamos dizer, é uma migração, né? Então nós vamos exatamente no momento onde eles vão estar na região do Masai Mara, que é a reserva, onde tem inclusive uma tribo icônica que são os Masais. E lá tem os Big Five, né? Então tem vários tipos de experiência. Essa foi maravilhosa ali na África do Sul, mas estou só aproveitando para relatar que tem vários tipos de safari, né? Safari a cavalo. E esse aí foi numa região de Waterberg, né? Que nós estávamos na África do Sul. E é bom que marcou para você aí essa noite, que realmente foi Não, e falando em noite marcante, né? Teve uma das noites que nós dormimos na savana, né? Então, literalmente, nós dormimos na savana, né? O pessoal montou um acampamento com os jipes, e a chegada, onde seria o acampamento, tinha um rinoceronte que estava pastando por ali, né? E aí o pessoal correndo de jipe, afastando ele. O que estão fazendo? É para tirar foto? Não, é que aqui que a gente vai dormir essa noite, né? E foi muito bonito também, né? Ali, fogueira, sacos de dormir, nossa, cara, e o rinoceronte, né? Então, qualquer barulho ficava dando uma olhadinha assim pro lado, né? E no Canadá também teve uma noite que nós acampamos e tivemos essa oportunidade de estar mais próximos à natureza, né? Na Mongólia nem se fala, né? Na Mongólia foram os 10 dias literalmente na natureza, né? Então vamos pular para a Mongólia aí. Vamos pular para a Mongólia. Pulamos para a Mongólia. Já pulamos para o outro lado do mundo, né? Ali é longe. Essa foi longe, né? Essa foi a mais longe que eu fui. Também A Mongólia, até tu me falaste do Instagram agora há pouco, Paulo, que tinham fotos um pouco mais urbanas, né? Que mostravam Nova York, por exemplo. Até os cavalos de Nova York, né? Mas eu comecei a procurar fotos e até preparar um material para o nosso bate-papo, e achei umas fotos tuas comendo escorpião lá em Pequim, né? Porque antes de chegar na Mongólia nós tivemos essa parada, que isso é muito válido também nas cavalgadas, né? Então tem uma expressão que o Toco Castro, nosso querido cavaleiro Toquinho, ele diz, né, que caro é a passagem, né? Então, já que tu tá lá, né, pô, estende mais um pouquinho, fica mais um dia, mais 2 dias. Perdido por um, perdido por mil, né? Exato, né, Paulo? Porque eu sempre uso essa expressão, então até essa cara de cansado aqui, eu cheguei agora há pouco do Uruguai, né? Então nós estamos em Colônia de Sacramento, e aí usei a expressão do Toquinho também para minha esposa, né? Caro é a passagem, já que tá aqui, cara, vamos até Montevidéu, quem tá em Montevidéu vai até a Punta enfim. E na China foi isso, né, que nós tivemos, acho que no início foram 3 dias em Pequim, que nós visitamos o Palácio do Imperador, as feiras, a Grande Muralha. A Grande Muralha da China, as casas de chá, tivemos a oportunidade de experimentar o pato laqueado, que é um dos pratos típicos, e obviamente o escorpião e toda aquela feira ali que é uma feira tradicional de Pequim, né? Então o pessoal no fim da tarde termina o expediente, o que nós vamos fazer agora? Vamos ali comer um escorpiãozinho frito ali, depois eu volto para casa, né? Enfim, é muito incrível isso e lá no início tu falaste o quanto a fotografia e o cavalo me proporcionaram essas vivências, né, Paulo? Então, eu sou muito grato, eu sou apaixonado pelo que eu faço, de ter essas oportunidades. E eu fui me forjando cavaleiro muito mais por não cair com um equipamento, né? Porque eu tenho uma vivência de campo, eu tenho uma infância rural, mas depois eu fui totalmente urbano, né, Paulo?
Então, eu fui criado na cidade, depois do ano 2000 que eu vim para Porto Alegre, eu tenho esse contato com o cavalo, mas atrás das câmeras. E aí voltamos um pouquinho para a Patagônia, cara, como é que o fotógrafo vai? O fotógrafo vai a cavalo. Depois vai para o Canadá, como é que vai? A cavalo. Aí meu primeiro tombo foi na Mongólia, né? Mas aí vem por excesso de confiança, né? Porque tá me achando o cavaleiro, né? Aqui é que nem andar de bicicleta, né? Fica em pé e vai. E, pá, galope, tá bom. Aí no segundo dia a Beth, e tu, vamos. E eu tirei o boné, dei uma volta, e quando eu fui bater no lombo do cavalo pra dar um impulso, ele, cara, tu não vai fazer comigo isso aqui, né, fotógrafo? Pum, foi uma batidinha pra um lado, outra pro outro, na terceira ele já voltou sem fotógrafo em cima, né? E a Mongólia, lá foi memorável, né? No primeiro dia já foram 2, né? Não sei se você lembra disso. Foi o Bica também o cavalo na caiu Mongólia, do cavalo. na realidade o cavalo na Mongólia é um caso especial, né? As pessoas me perguntam, eu já tenho alguns amigos, clientes que queriam ir para a Mongólia e não foram depois de conversar comigo, né? Eu digo, a Mongólia é uma experiência muito interessante, mas depende do que você está buscando, né? A equitação em si não é o principal, né? Quer dizer, não é o teu relacionamento com o cavalo, que normalmente acontece em outras cavalgadas. O cavalo da Mongólia é um cavalo que eu diria quase que semi-selvagem, né? Ele não está interagindo com você como normalmente interage em outras cavalgadas. Lá a cultura equestre, aquele relacionamento de viver junto com o cavalo, que eles vivem. Mas é isso que você falou, lá foi... E eu fui no último dia, né? Não sei se você lembra. No último dia fui eu que fui. No último dia... Foi a travessia do Minigob, né? Mas caiu na areia, tava fofinho. Eu caí no deserto. Ele derrubou 4 lá, né? Eles derrubaram 4. 4 cavaleiros experientes. Eu fui no último dia. Teve 2 no primeiro dia. Você foi no terceiro dia? Eu fui no segundo dia. 2 no primeiro dia, 1 no segundo e eu no último. Imagina. Nunca aconteceu isso. Nunca tinha uma cavalgada acontecer. Mas é porque os cavalos de lá têm uma particularidade. Entendeu? Aí depois, quando o Paulo foi pro chão, eu falei, nossa, tô bem, né? Se o Paulo Junqueira cair, eu faço cair mais umas 5, 6 vezes, né? Mas vamos lá. Cara, de todas essas cavalgadas que eu fiz, depois ainda teve, 2017, teve o Vale Sagrado no Peru. Mas a que mais impactou pelo choque de cultura, né, Paulo? Pelo menos para mim foi a Mongólia, né? Então, começando, tem aquela entrada na China, né? Aí tem toda a questão do equipamento fotográfico e eu com o registro de repórter fotográfico, tanto na Arfoc aqui no Rio Grande do Sul, quanto nacional e internacional. E eu achando que isso, ok, né? Aí o pessoal da embaixada, do consulado da China, olha, melhor não mostrar isso aí, né? Porque jornalista e repórter não é bem aceito, assim, né? O impelador não gosta muito, né? E aí, tira, eu achando que, tem um título de repórter fotográfico, meu direito livre de imprensa, e não, olha só, se alguma autoridade quiser ficar com o teu equipamento, eles vão ficar, porque é unânime, soberano, inquestionável, e, enfim. E ali foi um momento um pouco tenso, né, Paulo? De como que eu vou entrar na China carregado de equipamento, com 3 câmeras, mais GoPro, mais umas 6, 7, 8 lentes, acho que foi que eu levei, mais um kit de cartões, e aí? Mas foi super tranquilo, né, Paulo? Todos os momentos. O único, porém, que nós tivemos, que foi uma chamadinha das autoridades, foi quando nós abrimos a bandeira do Brasil. Na Praça Celestial, né? Na praça, né? E aí o povo... Nada, aqui não, guarda a bandeirinha, mas o que a autoridade policial fez? Ele chamou o guia.
E a mijada foi em chinês, né? Então a gente não entendeu nada, mas pela expressão foi pesada, né? Então guardou a bandeirinha do Brasil, pega esses brasileiros, ó, tchau, tira foto. E foi super tranquilo quanto à parte fotográfica, né? Então em nenhum lugar nós tivemos problema, né? E uma das fotos que eu tava vendo, voltando ali pro mercado ali, que foi dos escorpiões, eu ofereci um mate, que é algo tradicional nosso aqui do Sul, e nós explicávamos, o pessoal olhava, que coisa estranha isso, né? E nós, é um chá do sul do Brasil, sirvo o chá, e o cara lá tava comendo escorpiãozinho, tomou um mate, faz uma cara feia, e a gente vai mostrar agora essa sequência de fotos. Puta, o cara come escorpião e tá fazendo cara feia pro mate, velho. Enfim, dali nós, pulamos para Ulaanbaatar. E muda completamente, porque nós estamos em Pequim, uma cidade moderna, com acesso a absolutamente tudo, e parece que nós entramos numa máquina do tempo e voltamos, sei lá, 100, 200 anos atrás. E nós participamos do Naadam, que são os esportes mongóis, que é arco e flecha, corrida a cavalo e a luta mongol. E ali também eu sempre uso uma referência que imagina uma Expo Inter, que é o nosso evento agropecuário aqui, a maior feira da América Latina a céu aberto, se chegassem mongóis vestidos tipicamente, né? Então aí chegam aqueles gaúchos de chapéu, bota, bombacha, lenço no pescoço, um mate embaixo do braço, aquela coisa toda. E aí veio a TV local e começa a entrevistar. E quando nós chegamos lá nas estepes, boa parte já tinha visto na TV deles lá, que era aquele grupo do Brasil, e é algo tão longe, né, Paulo? Se tu pegar o mapa e olhar, cara, o que esses malucos estão fazendo aqui, né? Então, seria mesmo que um grupo de mongóis vir para cá e vou contratar o Paulo para andar a cavalo no Brasil, né? Oi? Como assim, né? E na Mongólia, até por ser um país pequeno, nós fomos recebidos pelo ministro do turismo mongol, né? Que ele nos relatou no momento ali, ele disse que nos anos 1000 o império de Gengis Khan conquistou, sei lá, mais da metade do mundo conhecido na época. E mesmo assim, hoje a Mongólia parece que parou no tempo, né? E é um dos países com, se não me engano, são 7 cavalos por habitante, né? A maior população equina do mundo com relação a pessoas, né? Então, tu vai passando pelo campo, é camelo e cabras e cavalos. Cavalo. E os iaques, né? E muitos iaques, né? E nós tivemos essa experiência de ver também, né? Como é que tu pega o cavalo pro turista, né, Paulo? Não sei se tu lembra disso, numa família lá, o pessoal pegou um laço e foi a campo, né? E outra coisa da Mongólia, nós não vimos cercas, né? Então tem muito disso. Bom, aqui é o meu campo, ele começa aqui, termina aqui, o teu é lá. E ali não tinha isso, né? Nós transitávamos pelo meio dos campos sem essas fronteiras, sem essa delimitação territorial que nós temos aqui, enfim, pelo resto do mundo, né? Isso é uma diferença na Mongólia, que nós cavalgamos, você cavalga uma semana, você não abre uma porteira, não tem uma cerca, porque mais da metade da população é nômade, né? Eles mudam conforme vamos dizer, a disponibilidade de comida, conforme o clima. No inverno eles mudam para se abrigar do inverno. Então é uma cultura bem interessante. E provamos o aireg, né, Paulo? Fala do aireg um pouquinho aí. O aireg é um destilado feito com leite de égua, né? E considerada a terceira pior bebida do mundo, né? Mas seria mesmo que chegar um mongol aqui e eu vou gentilmente oferecer um mate para ele. E eles acham é a Coca-Cola deles, né? E nisso teve um dos dias, aí nós já estávamos
já tínhamos passado pelo parque Rustai Park, onde tem os cavalos selvagens. Dali nós adentramos pelas savanas, pelas estepes da Mongólia, e fomos recebidos todo o tempo por moradores locais, porque a cavalgada, e me corrige se eu estiver errado, Paulo, ela é montada utilizando os recursos que eles têm. Então tu vai ficar em hotéis, mas são hotéis em iurtes, e os nossos guias locais são os nômades, né? É a população local com o seu conjunto de cavalos mais ou menos amanunciados ali, que vão servir para transportar esses guias, né? Com uma sela também apropriada para um estilo de equitação ocidental, né? Que inclusive naquele tombo que eu tomei, a minha perna passou por cima daquele ferro e fez um estrago na perna. E nisso nós chegamos, ia ter sei lá, um rodeio, uma festa da comunidade, e chega aquele grupo de seres estranhos lá, e o povo olha, e vem um rapaz que acho que era o líder da comunidade, vai lá e enche um pote com aquele troço, e vem um fedor de iogurte podre, assim, né? E ele, gentilmente oferece o toquinho. Cara, eu já tô com dor de barriga, eu não vou tomar, né? E o outro, eu também não. Eu olho, não, Paulo, não vai fazer feio, né? Não, vamos. Aí toma, e ele pega assim, tomou e mostrou como é que se tomava, né? Aí oferece. Cara, e é um cheiro de leite azedo, né? Mas servir a experiência. Aí tem uma que tu taca uma pro santo e vai, né? E teve um dia também nós fizemos, que eles nos recepcionaram com o churrasco deles, né? E nós, vamos mostrar o nosso churrasco, né? Então, já que é uma troca de culturas. E eles colocam legumes, pedras e um cabrito lá desossado dentro de um tarro, aparentemente um tarro de leite, tampa e vai pro fogo. E como tu tem pouca madeira, então eles usam muito o esterco para fazer o fogo. Como a carne tá protegidinha por aquele tarro, não tem problema, né? E ali cozinha junto com as pedras quentes, enfim. Tá? A gente vai ver nas imagens aí o nosso churrasco mongol. E estava terminando a nossa cavalgada, nós já estávamos no Minigob e compramos um cabrito. Agora nós vamos fazer um churrasco. Tá, e aí lenha. E não tinha lenha. E nós compramos um pedaço de um iurte velho lá que tinha umas madeiras, e os mongóis olhavam, pra que gastar tanta lenha pra assar uma carne? A gente bota tudo dentro do tarro ali, pega cocô das vacas, dos cabritos, dos iaques e tem a carne. Eles comeram, bom brasileiro. E nós, nossa, o nosso churrasco na Mongólia, né? Mas nessa noite que eu fui armado Cavaleiro da Paz, né? Foi uma noite também muito emocionante, né? Foi um dos momentos muito bonitos, porque não tinha energia elétrica também onde nós estávamos, e tinha um grupo de turistas que tinham comprado umas madeiras, e aí eles tinham uma fogueira lá, né? E aí acho que foi o Maurício, enfim, tentando se comunicar com um bom português, thank you, ok, muito, very bom. E os chineses entenderam, não, essa lenha nós que compramos, se virem, né? E não tinha nada ali para nos iluminar, não aceitaram que o nosso grupo se aproximasse do deles, e foi uma cerimônia embaixo de uma bandeira da Mongólia, quase que à luz de velas ali, que se deu o meu momento de ser armado, um dos Cavaleiros da Paz, e eu já tinha concluído diversas cavalgadas internacionais com esse grupo, e foi muito bonito também, né? Explica aí o que é ser armado para quem não conhece. Dá para imaginar, mas... que assim, a confraria dos Cavaleiros da Paz, ela foi fundada por maçons também, e ela carrega nos seus princípios muito dessa ordem. Então, para ser um
Cavaleiro da Paz tem que cumprir alguns pré-requisitos, e o primeiro deles é ser aceito pelo grupo, né? Então esse grupo ele tem poder de veto. Hoje a confraria está muito mais aberta, né? Assim como a maçonaria também, mas tu pode cavalgar com os Cavaleiros da Paz sem ser um dos Cavaleiros da Paz. Então, como eu fui fotógrafo, enfim, fui convidado, fui aceito pelo grupo, só que chega um determinado momento em que se arma este cavaleiro de uma maneira um pouco medieval, simbolicamente, né, tu passa a ser um deles, né, e a minha armação se deu numa noite na Mongólia, né, então, que é algo que me deixa muito feliz, muito lisonjeado, e já tinha percorrido uns quantos quilômetros a cavalo com esse grupo e podendo contar essas histórias. E daí também saiu um documentário que nós comercializamos com o SBT, né? Então ele rodou no SBT Rio Grande do Sul no mês de setembro, que é um mês onde nós comemoramos muito da Revolução Farroupilha, que se diz o mês do gaúcho. E depois no programa do Cabrini em rede nacional ele foi reduzido, e aqui foram 4 fins de semana, e no Cabrini ele rodou os 4 episódios compactados em um programa especial, né? Que narrava nós chamamos esse projeto de Cavalgada dos Extremos, né? Porque nós fomos em todos esses extremos e pude ter a alegria e a satisfação de contar essa história, e não só ir, que é o que se diz de quem escala o Everest, né? Não é tu chegar no topo, é tu conseguir voltar, né? E nas cavalgadas, a missão do fotógrafo não é só ele ir e registrar, ele tem que voltar para casa. E ele tem que voltar para casa com essas imagens, e nós estamos, todas essas que nós falamos, talvez a do Canadá foi a que nós tivemos a melhor estrutura de internet, de comunicação, de energia elétrica, porque na Mongólia um dos meus problemas era com baterias, né? Então hoje nós temos toda uma equipe que está trabalhando por trás do nosso podcast aqui, com todo o equipamento, mas diz pro povo aí, pro Gustavo, cara, como é que tu vai te virar sem energia elétrica, né? E na Mongólia nós tínhamos isso também, de muita incerteza de como que nós íamos passar 10 dias, e foi maravilhoso ficar 10 dias sem internet, né, Paulo? Então, sem saber o que está acontecendo no resto do mundo, mas ainda tivemos energia elétrica na Mongólia, então que foi um alívio também, que dava para carregar as baterias, né? Então, aí vem desse profissional que vai fazer essa cobertura, a bronca é dele, ele que tem que estar preparado, porque imagina eu chegar lá, onde for, chegamos lá no deserto de Gobi, e aí eu vou te dizer, Paulo, tô sem bateria, vou lotar meus cartões, não vou conseguir fazer tua foto. Cara, não, né? Isso é inadmissível, né? Então, e eu sempre digo, e eu comecei a ministrar aulas de fotografia e os cursos de fotografia em 2011, porque eu tinha feito essa cavalgada de 2010 na Patagônia, e como eu estava me bancando, foi apertado financeiramente, e em momentos de crise tu fica mais criativo, né? E ali eu já tinha cursado uma faculdade de fotografia, já tinha feito diversos cursos. Eu vou vender esse meu conhecimento, vou cobrar por isso. E ali eu comecei as oficinas de fotografia. E oficinas de fotografia a campo, né? Oficinas de fotografia onde eu levo as pessoas para o campo e procuro passar a minha vivência, né? Então, aí vem a questão de dicas, e já adiantando um pouquinho a nossa pergunta, a pergunta que tu me fez, qual talvez a principal dica para quem vai fotografar cavalgadas a cavalo, se preocupe com a bateria. Cara, carrega um power bank, que isso é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é ter condições de registrar. E como que eu vou registrar? Aí vem de cada um. E a fotografia carrega muito disso, né? Ansel Adams disse que tu não fotografa com a tua câmera, tu fotografa com o teu coração, com as viagens que tu fez, com os livros que tu leu, com o teu sentimento. Então é aquilo ali que
tu vai colocar na tua fotografia, tu coloca a interpretação do teu olhar. Então, se está cavalgando, tem um iPhone, tem um Samsung, tem sei lá que celular tu tem, cara, coloca o teu sentimento nessa fotografia. Mas a principal dica é ter energia para poder fazer esse registro. A segunda é ter espaço nesse equipamento, seja uma câmera fotográfica que tu tenha bateria reserva, que tu tenha cartão reserva, porque é que nem história de pescador, pá, o maior peixe eu perdi, né? E aí, pá, a melhor foto eu perdi. Não, tu tem que trazer essa foto, né? Então, essa foto, talvez ela não seja a grande foto, mas é um registro daquele fragmento de tempo que tu está trazendo, e tu pode revelar, e pode colocar numa parede, pode colocar num livro, pode, enfim, colocar hoje no Instagram, no Facebook, onde for, e contar essa história, né? Então, na Mongólia, o grande desafio, além de tudo o que nós tínhamos, e de novo te elogio, Paulo, e elogio Cavalgadas Brasil, porque toda a documentação que veio da história da Mongólia, de como se comportar, de como entrar no iurte, da cultura daquele povo. Eu estava lendo ontem mesmo, tá no Uruguai, tá nesse Mac aqui que eu falo com vocês, esses documentos da Mongólia, né? Então até a dica de como que tu vai trocar um casaco em cima do cavalo, veio essa informação. Então o Edu caiu porque obviamente ele fez algo ali que ele não podia fazer, né? Ele resolveu fazer uma carreira no meio da Mongólia, né? E não dava, né? Mas esse desafio de ir e voltar com essas imagens. E aí quando nós chegamos no hotel, pum, vai descarregando, e eu tenho uma foto que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o iurte, aí tá o tripé servindo de varal, porque nós pegamos chuva também, e aí vem a questão, cara, eu tenho que andar a cavalo, eu tenho que carregar o equipamento, eu tenho que manter esse equipamento, e cara, e é incrível isso, e eu sou muito feliz por fazer isso, eu adoro, e pode ser que nós tenhamos muitas cavalgadas para fazer juntos, né, Deus Paulo? quiser, vamos fazer sim. E principalmente trazer essa história, e cada vez mais nós temos melhores equipamentos, melhores recursos de contar e de compartilhar, e que mais pessoas possam fazer isso também, né? Muito bom. Muito bom. Edu, como é que vai galopar e fotografar? Tem gente? Tem jeito, tem que ter, né? Porque no Canadá eu imaginava aqueles desenhos do Pica-Pau e o Pé de Pano, que ele vai correndo e ele fica trancado numa árvore e o cavalo vai embora, né? E eu, cara, isso vai acontecer comigo, né? Porque eram uns galopes e eu, cara, como é que eu vou fazer para não cair do cavalo, né? E tinha uns galhos que passavam baixinho, pá, vai. Então, o que acontece? Eu fotografo com 2 câmeras, tá? Então, porque uma eu carrego uma grande angular, que é uma lente que vai me proporcionar que eu conte essa história de uma maneira aberta, e uma outra eu procuro carregar uma teleobjetiva, onde eu vou ter um plano médio, um plano de detalhe, algo mais fechadinho. Então, outra dica, vai contar essa história, coloca o sujeito envolto pelo ambiente, começa contando essa história num grande plano, essa foto mais aberta, o tamanho das árvores, o cavaleiro pequenininho, o sujeito ele está envolvido por esse ambiente. E vem fechando esse quadro, até chegar lá num detalhe da sela, um detalhe da mão na rédea, o pé no estribo, enfim, eu vem fechando esse quadro. E isso a gente realiza com as lentes. Se não tem lente, só tem meu iPhone, cara, caminha. Vai mais lá para trás, vai lá na frente, e também desce do cavalo. Tá? E às vezes no frio, essas descidas do cavalo com as pernas duras, puf, dá um tombinho, né? Então já procurava onde descer, né? E cuida pro cavalo não fugir, né? No Canadá também eu tive uma bronca dessas, né? Tava fotografando e soltei o cavalo ali perto, da pouco
anos e foi indo, meu companheiro. Então, nesse sentido, o fotógrafo ele é o contador de histórias, né? Mas para o galope, o que eu faço? Eu uso um no-bomb, que é uma espécie de um colete onde eu coloco, ele tem bolsinhas, coloco as lentes ali, bateria reserva, tudo que eu preciso, ele tá ali. Uma mochila com a segunda câmera e eu ando com uma câmera só. Então eu coloco essa câmera dentro de uma jaqueta, de um casaco, segura e com a outra mão galopa. E aí vamos embora, porque também as cavalgadas não são o tempo todo a galope, claro, né? Então claro. o galope é um momento de divertimento, enfim, que teve na África, por exemplo, teve galope com as girafas, né? Então, cara, quando é que eu vou galopar com girafa aqui no Rio Grande do Sul? Ainda não tem, né? Então, como voltando ao nosso sábio Toquinho, né? Caro é a passagem, né? Já que tu tá lá, cara, aproveita, né? Vai embora e vive essa experiência, né? Nós estamos chegando no fim aqui, Edu. Queria que você falasse um pouquinho. Eu tive um tempo atrás uma conversa com o Fagner e ele relatou, ele é um fotógrafo hoje bastante conhecido aí, principalmente tem os projetos dele aí com o Criolo, com a história, e ele contou o começo dele muito interessante, porque você já era um fotógrafo conhecido e por acaso ele passou, vamos dizer, vamos falar aqui, num teste onde você incentivou ele a ir adiante e ele diz, poxa, ele poderia ter me cortado as asas ali, eu nunca mais não teria tido um fotógrafo que poderia ser um concorrente dele. Então essa tua atitude, ele até hoje, vamos dizer, louva e comenta, e ele é um fotógrafo hoje bastante conhecido, principalmente no meio do crioulo. Você contar um pouquinho dessa história aí, que como eu não vou poder trazê-lo aqui, deixar você contar. O Fagner é um querido, né? Então ele agora olhei o Instagram dele, estava na Europa, né? Ele continua, ele tem um projeto muito bom. Procurem nas redes, ele tem o Em Busca do Cavalo Crioulo. E esse Em Busca do Cavalo Crioulo, ele começou por essa vida um pouco nômade de fotógrafo que nós temos, né? Fotógrafos que registram propriedades rurais, que registram criatórios, e uma hora eu estou aqui em Porto Alegre e normalmente eu estou mais na estrada. Então o pessoal me pergunta, tu fotografa onde? Cara, onde me chamarem. Então onde me chamarem eu tô indo. E o Fagner, ele estava jovem ainda, né? Eu já tenho 16 anos de fotografia, o Fagner deve ter 13 anos, eu já tinha um pouquinhozinho mais de estrada, e um produtor rural, um criador de cavalo crioulo, que era cliente da agência que eu trabalhava na época, e hoje eu tenho a minha própria agência de design, que trabalho com o agronegócio também. Edu, olha só, tu tá dando um curso de fotografia, né? Tem um alemãozinho ali, o guri tem um talento, cara, mas não sabe nada. Ele aprendeu a tirar a tampa da câmera. E aí, cara, manda lá, vai lá na agência, vai conversar e vamos embora. E apareceu o Fagner, com uma simplicidade, com uma humildade, principalmente com a vontade de querer aprender, né, Paulo? E obviamente, nesse meio, e eu tenho um grupo de WhatsApp de ex-alunos ali, tem mais de 100 fotógrafos que, enfim, tu atua na mesma área. Mas tem uma frase que eu escutei há muito tempo, que é: ou tu te diferencia ou o mercado vai te tratar com indiferença. Então, independente do conhecimento, se eu vou guardar para mim, cara, ele vai fazer a história dele. E foi muito bacana isso, Fagner. Daqui a 15 dias eu tenho uma oficina de fotografia, que na época eu procurei o Renato Borghetti e o pai dele, seu Rodi Borghetti. Renato Borghetti é um músico, instrumentista aqui do Sul, que
enfim, rodou a Europa. E o pai dele era um dos fundadores dos Cavaleiros da Paz, e eles tinham uma estrutura, que era o Recanto dos Borghetti, aqui pertinho de Porto Alegre, que tinha cavalo, tinha vaca, tinha ovelha, um restaurante e asfalto até chegar à propriedade deles. Então tinha tudo que eu precisava dentro de um mesmo local, com facilidade. Eu acertei com eles um valor, e ali eu ministrava as oficinas de fotografia. E com o passar do tempo acabei levando as pessoas para territórios um pouco mais inóspitos e mais distantes, tanto na fronteira quanto na serra, enfim. E ali o Fagner participou da primeira oficina, e nós começamos a trocar conhecimento. E aí um foi aprendendo com o outro, e logo em seguida Fagner decolou e é um dos grandes fotógrafos aqui do Sul e muito provavelmente do Brasil também. E no Cavalo Crioulo ele tem um grande destaque, né? Então produz muito conteúdo para leilão. E nessas viagens dele, em busca do cavalo crioulo, porque aí tu tem que buscar esse cavalo nos mais longínquos lugares, e às vezes tu tem um leilão que é formado por 5, 6, até 10 proprietários, e cada proprietário tem um local, e o fotógrafo tem que rodar em todos eles para fazer essas imagens. E virou um grande parceiro, e aí nós trocamos serviço hoje, quando um não consegue, chama o outro, e por aí vai. E acho que isso é algo a se compartilhar. E quando eu comecei na fotografia também, eu fui abraçado pelo Roberto Santos, que era um fotojornalista do Correio do Povo, que é ainda um veículo de comunicação nosso aqui do Sul. E o Roberto olhou para mim, e eu consegui fazer uma inscrição no Brasil e Paraguai, e sem equipamento. E o Roberto olha, cara, como é que a CBF me dá uma credencial pra ti? E eu, cara, não sei, mas eu consegui uma credencial. Entrei no site da CBF, me inscrevi como fotógrafo, só que eu não tenho câmera. E aí o Roberto pegou uma das câmeras dele, me emprestou, e eu, cara, sem saber fotografar nada. Isso aí eu tava começando na fotografia. E em 2006 eu olhava aqueles fotógrafos, da pouco passou o Galvão Bueno, cara, Galvão Bueno, eu tô aqui, eu queria fazer uma selfie com ele, né, mas... E eu tava vivendo aquele mundo da fotografia. E antes de eu vir para Porto Alegre, eu trabalhava num jornal em Dom Pedrito, e o Roberto Santos, esse mesmo fotógrafo que me emprestou o equipamento dele, para que eu pudesse ter uma experiência de fotografar um jogo da seleção brasileira, ele foi a Dom Pedrito fazer uma cobertura fotográfica, e ainda era fotografia com filme. E eu trabalhava num jornal na época, e ele chegou nesse jornal para pedir uma linha telefônica, porque ele precisava transmitir uma foto para o jornal em Porto Alegre. Aquilo ali levou uns 10, 15 minutos para conseguir passar uma foto, que ele cortou o filme, digitalizou numa engenhoca lá e mandou para Porto Alegre. No outro dia aquela foto estava no jornal. Cara, que incrível isso. E naquele momento o Roberto teve um ato de gentileza e plantou uma sementinha, que ele me contou dos países que ele tinha viajado, das Copas que ele tinha acompanhado a seleção, dos prêmios que ele havia ganho com a fotografia. Eu, cara, tu viajou tudo isso com a fotografia? E eu, que legal, né? Só que ali passaram-se 8 anos até eu começar a estudar fotografia de verdade, fazer uma faculdade de fotografia, que eu fazia uma faculdade de marketing, aí migrei para fotografia, e o Roberto Santos, enfim, posso dizer que foi meu padrinho. E o que eu fiz com o Fagner não foi nada mais do que eu tinha recebido isso também de alguém que me acolheu. E acho que certamente o Fagner está acolhendo outros também, e a gente vai compartilhando, e por aí nós vamos, né? Muito bom, Edu. A gente podia falar aqui, ó, muito tempo mais, mas acho que valeu trazer essa tua experiência. Eu tive a oportunidade de, como você já falou aí, viajamos junto várias vezes. Espero que vamos viajar mais juntos, né? Tô indo para... Esse ano tenho Islândia, Quênia, Patagônia e no Brasil, claro, né? Eu estou indo agora em julho para o Pantanal. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Espero que
o objetivo nosso é inspirar, né? Então acho que a inspiração das tuas experiências aí fotografando a cavalo, eu acho que são enriquecedoras. Agradeço, Edu. Um grande abraço. Um abraço a vocês, obrigado, sucesso com o projeto e me chama para as suas cavalgadas aí que eu vou na hora. Edu, agora nós estamos no final. Eu só queria, dentro dos agradecimentos, te falar da Drogavet, que é nosso patrocinador, que apoiou a realização desse podcast. Depois eu vou te passar o contato para você ver. A Drogavet lançou um vídeo comemorativo com cavalos, inclusive com crioulo, gravado ali aqui em São Luís do Purunã, muito bonito. E a Drogavet é uma rede de farmácias veterinárias de manipulação. É a maior rede do Brasil e está apoiando esse podcast. Tá bom? Eu vou te mandar depois aí. Um abraço. Beleza, Edu. Obrigado. E com isso a gente encerra mais um programa Cavalgadas com Paulo Junqueira. Gostou do que ouviu? Gostou do que viu? Curta, compartilha, se inscreve no canal.